Acabou o mundo cor-de-rosa da Barbie. E agora vamos para a parte 2 dessa acidental duologia que ocorreu no cinema nesse mês de julho de 2023. Hoje nosso vídeo é sobre o controverso, brilhante e atômico filme de Oppenheimer. Vem comigo. Fala galera, eu sou o Caio do canal Bogagem em Dobro. Nesse vídeo nós vamos falar do também hype do momento, filme do Oppenheimer. Um filme recheado das variadas controvérsias do cientista que nos foi apresentado nos cinemas pelo diretor Christopher Nolan, que também foi diretor de Batman Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interestelar. Há quem diga que os dois filmes do momento, Barbie e Oppenheimer, se unem num contexto social e de forma reflexiva. E se unem mesmo, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. Sabe o que é união de verdade? Pô, seu like. Deixa um like aí no canal, porque seria uma parceria muito importante. A gente aqui criando conteúdos de qualidade para você e você estimulando o nosso canal a sempre fazer o melhor. É isso aí. E também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre receber as novidades que a gente traz aqui no canal para vocês. Então bora lá pro filme. Como de praxe, essa primeira parte do vídeo eu vou comentar um pouco sobre os efeitos, atuações dos atores e citar algumas curiosidades. Então pode assistir sem medo, porque nessa primeira parte não tem spoiler. Esse filme conta com várias estrelas, começando pelo Cillian Murphy, nosso eterno Thomas Shelby, que interpreta o protagonista do filme, o Robert Oppenheimer, e ele interpreta com muita maestria. Temos também a Florence Pugh, que interpreta a Jean Tatlock, e vocês devem conhecer ela como a nova Viúva Negra dos filmes do universo da Marvel. O Robert Downey Jr., que eu não preciso nem citar. Eu sou o Homem de Ferro. E ele faz um papel importante no filme também, que é o Lewis Strauss, que historicamente teve uma rincha ali com o Oppenheimer. E aí a gente tem Emily Blunt, Jack Cage, Matt Damon. São tantos atores, tantas estrelas de filmes conhecidos, que eu poderia ficar falando aqui um vídeo inteiro somente sobre essas estrelas. E não é somente pelo nome não, que eu tô dando essa ênfase nas atuações do filme. Porque, por ser um filme histórico, a atuação desses personagens é tão boa e tão imersiva que você se sente fazendo parte, assistindo um trecho da história. História essa que é tão imersiva que eles fizeram questão de que todos os atores que fazem papéis de figurante nesse filme, eles são cientistas de verdade. O filme ele conta a trajetória da criação da primeira bomba atômica. Porém, o foco central desse filme é falar sobre a vida controversa do Robert Oppenheimer, que dirigiu o projeto Manhattan, que foi responsável pela criação da bomba atômica. Mas o filme não retrata somente sobre isso. Retrata também sobre os desdobramentos que se deram após a criação da bomba atômica e sobre as controvérsias na vida do cientista. E o filme ali ele conta com dois trechos muito importantes para você prestar atenção na hora de assistir. Ele contém trechos em preto e branco e em colorido. E segundo o próprio Christopher Nolan, as partes em preto e branco são partes objetivas e imparciais, contadas da maneira que é contada historicamente os eventos que são relatados sobre a vida e os desdobramentos dos fatos sobre o Oppenheimer. E temos as cenas em colorido. Essas cenas em colorido são partes mais subjetivas da história, contadas mais ou menos ali pelo sentimento e pelo olhar do próprio Robert Oppenheimer, não sendo considerados fatos históricos em si. Então, quando você for assistir o filme, tenha em mente que as partes em preto e branco são fatos relatados historicamente e as partes em colorida têm ali uma interpretação de diálogos e não há um consenso histórico se foi exatamente daquela forma. O filme ele conta com 3 horas de duração, tem umas partes mais empolgantes, mas já se prepara porque por ser por um contexto histórico, terão longos diálogos, longos debates políticos e longos debates históricos. Então você tem que ir preparado para saber que tanto haverão as partes interessantes que falam ali sobre ciência, sobre a criação de uma arma de destruição em massa, quanto a parte de diálogos e de entendimento de como foi a história ou de como foi interpretada a história, você concordando ou não com a criação de armas de destruição em massa. E quanto ao CGI desse filme?
Não tem CGI nesse filme. Todos os efeitos que são demonstrados nesse filme são feitos de modo prático. Inclusive a cena do teste de explosão nuclear que foi do projeto Trinity. Mas quando eu digo de modo prático, calma, não se preocupa. Virou uma piada nas redes sociais, mas o Christopher Nolan não explodiu uma bomba atômica. Ele fez uns efeitos ali com balões, com fogo, jogos de câmera para simular essa explosão que acontece no filme. E que inclusive a gente pode ver no trailer. Para além da explosão, nós temos ali várias paisagens, vários locais históricos, alguns montados, a filmagem do próprio deserto, que são imagens reais. Nada ali foi feito por computação gráfica, o que traz um realismo e uma imersão a mais dentro desse filme. E a nota que eu dou para esse filme é uma nota 9, mas a minha nota não é uma nota real, porque eu sou meio influenciado, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de história, então eu vou colocar num realismo ali que esse filme é uma nota 8, vai, por ser um filme muito longo, mas apesar de longo, extremamente imersivo. Você meio que se perde se você ficar vidrado na tela do cinema, prestando atenção nas coisas que ocorrem. Você se sente assistindo a história, como eu já disse nesse vídeo, presencialmente. Teve umas horas ali que eu olhei no redor assim do cinema e eu falei, nossa, eu tô no cinema ainda, porque os diálogos, os conceitos históricos, as emoções dos personagens, elas conseguem atingir ao público. Agora eu vou citar alguns fatos mais importantes sobre esse filme, sobre a minha visão, sobre a minha ótica, sobre o assunto. Por conta disso, podem ter alguns spoilers no que eu vou falar daqui pra frente, então alerta de spoiler. Se vocês não gostam de spoiler, eu vou deixar aqui nos cards, o card mais cor-de-rosa que vocês vão ver hoje, é sobre a primeira parte desse hype todo que se instaurou no cinema. Então clica aí, e se acaso você já assistiu o filme ou se você não se importa com spoiler, continua aí comigo também e depois vai lá no outro vídeo também. Bom, eu vou dividir o filme como um todo em 3 partes, que eu vou colocar na transição aí pra vocês, sobre a minha ótica e o que eu considero mais importante em cada uma delas. Mas não se preocupa, esse vídeo não vai ter 3 horas. Além de ter assistido o filme, para poder compreender um pouquinho melhor, eu acabei assistindo alguns vídeos sobre a figura do Oppenheimer, li alguma coisa na internet e também sobre a criação da bomba atômica. Mas não considerem nada do que eu falar nesse vídeo como um fato. Eu vou só expor a minha impressão sobre o filme e eu fiz essa pesquisa para poder compreender melhor um pouco do que eu assisti. Mas nada do que eu falar nesse vídeo é um fato. Tudo é considerado apenas uma interpretação da minha limitada visão sobre esse assunto. Se acaso eu acabar falando alguma besteira, deixa aqui nos comentários, corrige, porque eu gosto muito de aprender mais sobre vários assuntos. Uma das partes do filme, ela retrata sobre a trajetória do Oppenheimer. Primeiro como um estudante, segundo como um professor, posteriormente ali como o líder do projeto da primeira bomba atômica detonada, um evento conhecido como Teste Trinity, e posteriormente com a conclusão da Little Boy Fat Man. E apesar de ser conhecido pelos seus feitos, a princípio o Oppenheimer ele era um ótimo aluno de física teórica, mas quando ele foi estudar no exterior a física prática, ele não levava muito jeito. Tanto que ele se frustrou a certo ponto de tentar envenenar a maçã do seu professor. No filme retrata ali que essa maçã acabou quase sendo ingerida pelo Niels Bohr, que foi um outro cientista muito importante. E ali mostra no filme que ele teve que impedir esse acontecimento enquanto estudante. E outro fato importante que acontece na trajetória do Oppenheimer é que apesar dele construir a primeira bomba atômica para o governo americano, ele não abria mão de cortar relações com pessoas vinculadas ao Partido Comunista Americano, sendo um deles o seu irmão e posteriormente a Jean Tatlock. No filme mostra que ele acabou cortando as relações com a Jean, mas não foi por causa dela participar do Partido Comunista ou apoiar o Partido Comunista, mas sim por causa da sua família. E esses fatos, essas ligações foram usados posteriormente para fazer com que a sua credencial de segurança
não fosse renovado. É dito historicamente ali que o Robert Oppenheimer ele auxiliou na escolha de possíveis alvos no Japão para poder jogar as bombas atômicas. Mas no filme ainda mostra que ele tenta dialogar com os oficiais sobre realmente a necessidade de jogar as bombas atômicas, mas todas as tentativas que ele tem ali de dialogar, elas são refutadas, na verdade, acabam endossando a decisão de jogar as bombas atômicas. Porque pelo que mostra ali, ele e outros cientistas acreditavam que a simples criação dessa arma seria um fato que já justificava o fim das guerras, seria uma arma para justificar que não haveria mais a necessidade de lutar. E apesar da influência que Oppenheimer tem com os cientistas, ele se demonstra ali muito imaturo sobre a política e sobre os verdadeiros interesses do governo americano com essas armas de destruição em massa. Ele chega até a acreditar que seu brilhantismo e sua influência com os cientistas podem resolver todos os percalços que ele tem pelo caminho. Porém, no filme é relatado que ele foi usado quando era de interesse nacional e descartado quando não era mais de interesse político da América. Depois da guerra ali nitidamente abalado e com o sentimento de ter sangue nas mãos, o Oppenheimer tenta de várias formas ali frear o desenvolvimento de armas de destruição em massa, como a bomba H proposta por Edward Teller. E apesar de ser imaturo nas questões políticas, ele usa ali a sua influência como o pai da bomba atômica para destruir toda a oposição que tinha sobre a exportação de isótopos radioativos para soviéticos. Lewis Strauss, que é interpretado ali pelo Robert Downey Jr., ele é o secretário de comércio e ele se sente humilhado ali naquele momento. E aí com isso, ele é quem provoca a audiência de renovação da credencial de segurança do Oppenheimer. E não é só que ele provoca audiência, ele influencia toda a bancada, ele oferece documentos e provas sigilosas que tinham contra o Oppenheimer, ele oferece tudo que ele tinha contra o Oppenheimer para ser usada nessa audiência, fazendo assim com que o Oppenheimer seja humilhado e acaba perdendo sua credencial no fim de tudo, desmerecendo assim todos os feitos que ele fez durante a Segunda Guerra. Depois de 5 anos, o Lewis Strauss ele tá ali ainda como secretário de comércio e ele tá numa audiência para receber um cargo de alto escalão do governo. Só que o que era para ser algo simples, ele simplesmente ser empossado, acaba se tornando uma reviravolta, porque todo o caso da manipulação da audiência que ele fez para causar a ruína do nome do Oppenheimer é exposto nessa audiência. E isso é visto como uma má conduta pelos governantes ali presentes e ele acaba sendo rejeitado, não conseguindo votos suficientes e rejeitado para esse cargo de alto escalão, causando assim a ruína do seu próprio nome, que usou sua influência para poder prejudicar uma outra pessoa. E dessas 3 partes que eu expliquei são todos os plots mais importantes ali do filme. Esse foi um breve resumo do filme Oppenheimer, que deu luz a uma das grandes controvérsias que foi a Segunda Grande Guerra, que por um lado existia um império nefasto que em questão de tempo poderia obter essa arma de destruição em massa e por outro ter que desenvolver por si mesmo uma arma de destruição em massa. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, vamos acalorar um pouquinho essa discussão, mas claro, sempre com muito respeito. Traçando um paralelo ali entre Barbie e Oppenheimer, Barbie acaba trazendo questões contemporâneas, mesmo de forma extrapolada, ali de problemáticas onde a gente tem que se enxergar como sociedade e como sociedade, como que a gente pode criar uma situação de equidade para os papéis de gênero e social. Enquanto Oppenheimer, ele trabalha ali onde todas essas questões éticas e morais são deixadas de lado por um bem maior ou pela guerra. Essa foi minha análise sobre o filme Oppenheimer. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente continuar trazendo análises sobre os diversos lançamentos do cinema e da cultura pop. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.